alguém pode perguntar: como é que o dinheiro aponta para o Evangelho? Então como é que o Evangelho governa o conceito de dinheiro ou de recurso, não é? É sempre uma tensão muito grande nessa área, porque, por um lado, você pode correr o risco de ser cobiçoso, não é? Falar em dinheiro apenas por cobiça. Ou, por outro, você não entende o Evangelho e acha que conhecer a Cristo, ser salvo é fundamental, mas você não tem responsabilidades no modo como você administra seus recursos, como você ganha seu dinheiro. Então, certamente são coisas bem difíceis na mente das pessoas que tendem a pensar sempre em caixas separadas e não fundem os conceitos muito bem. Então eu queria abrir com vocês a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, para nós rapidamente, realmente isso é bem rápido, nós vamos concluir mesmo esse material. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 9, só apenas o verso 9 por enquanto. Paulo diz assim, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, aqui o Evangelho é descrito na linguagem de recurso, de pobreza, de riqueza, não é? É assim que o Evangelho aqui é descrito. Então, Paulo, ele se utiliza dessa relação pobre e rico para descrever o próprio Evangelho, Então, antes de adentrarmos o texto, algumas coisas preliminares precisam ser ditas. Lembrando aqui que nós já falamos. Primeiro, né, nós já aprendemos a partir da palavra de Deus que é tolice, irmãos, entrar em dívidas irresponsáveis, que é tolice entrar em dívidas irresponsáveis. Por exemplo, vamos abrir lá em Provérbios 22, verso 7, por favor. Provérbios 22, verso 7, diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Percebe, irmãos? O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. É tolice você se endividar de modo irresponsável, porque você se torna escravo daquilo ou do que você deve. A sua vida, ela passa a ser pautada por isso. É o que está na sua mente todo o tempo, é o que domina o seu pensamento, estratégias para sair disso. Isso realmente tem tomado o tempo de muitos irmãos. Agora, leia comigo ainda, mesmo Provérbios, capítulo 6, por favor. Depois nós vamos voltar para o capítulo 22, mas Provérbios 6, acompanhe comigo, verso 1 a 4, diz assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Aqui o sábio Salomão, ele mostra, irmãos, não é, como é terrível, como eu diria, tolo você se colocar debaixo da dívida dos outros, isto é, o outro deve e você se compromete com a dívida do outro, como fiador. Como isso é colocar em risco
a sua própria vida e a sua família. A sua vida e a sua própria família. Isso é grave, isso é sério. Outra coisa que nós aprendemos no decorrer desse tempo é que no capítulo 22 de Provérbios, voltemos lá, 22, verso agora 26 e 27, ele diz assim: não estejas entre o que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Ora, se você não tem que pagar, você vai perder o básico que você tem, o lugar de você dormir, a própria cama. É claro que a Bíblia descreve que não é sábio tais coisas, mas ao mesmo tempo as Escrituras, elas proclamam que nós somos devedores, temos uma dívida de pecado, e essa dívida nós não podemos pagar, e que nós não temos condições de pagar, e nós nos metemos nessa dívida por causa do pecado, e não há como pagar essa dívida. E por mais que eu me esforce, por mais que eu faça o melhor de mim, por mais que eu trabalhe duro, por mais que eu procure ser bom, por mais que eu procure ajudar as pessoas, essa dívida nunca será sanada. Essa dívida jamais será sanada. Não haverá como pagar essa dívida. É como Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Há uma dívida e o salário, o pagamento do pecado, aquilo que nós vamos receber como salário, é a morte. Não tem o que fazer, todos nós morremos, porque todos nós pecamos. Você vai lembrar da parábola do credor incompassivo em Mateus, Evangelho de Mateus, e Jesus Cristo ali naquela parábola, irmãos, ele fala de um homem que tinha uma dívida absurda diante de um rei, que não poderia pagar, ele não tinha condições de pagar, e ele então implora ao governante que o perdoe, e ele no primeiro momento não faz, e ele tenta de novo, ele se humilha, e ele tem misericórdia dele, e perdoa a sua dívida, porque ele não poderia pagar, a tal ponto que a consequência dessa obra na própria parábola é que aquele que foi perdoado deveria perdoar aos seus devedores. E é o que não acontece na parábola. Ele não perdoa ao devedor e por isso é punido. Lembra da oração do Pai Nosso, que ela é intrigante, quando na quinta petição diz: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E é interessante eu pensar nisso, irmãos, e aqui o pecado é descrito como dívida. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Como isso pode acontecer, né? Jesus Cristo, aquele que nunca cometeu pecado, voluntariamente deixou os céus, a glória celestial, e ele se fez homem, não deixando de ser Deus, mas assumindo a forma humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ele tomou sobre si toda a culpa da dívida do nosso pecado, sobre si mesmo ele tomou e morreu em nosso lugar, para pagar a dívida que nós não podíamos pagar. A primeira carta de Pedro, por favor, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 18,
Pedro, o apóstolo diz assim, irmãos, 1 Pedro 3,18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. O que não devia para os que devem, pelos que devem. Não é? Aquele que administra perfeitamente tudo que tem para com aqueles que não administram perfeitamente tudo que tem. E voluntariamente pagou o preço infinito para satisfazer a justiça de Deus. E assim nós somos habilitados a escapar da eternidade no inferno, que nós merecíamos. Falando um pouco sobre essa dívida, preste atenção no detalhe, irmãos. Já parou para perguntar por que 33 anos de obediência, morte, sepultamento e ressurreição podem apagar a eternidade da minha falta e podem me livrar do inferno eternamente? Por que 33 anos me livram da eternidade? Você já pararam para pensar nisso? Qual a razão disso? Era por isso que ele precisava ser Deus, como diz o autor da carta aos Hebreus, irmãos. Ele ofereceu sacrifício pelo Espírito eterno, porque a obediência de Cristo teve valor eterno. E você vai ouvir Paulo escrevendo lá em Atos, não escrevendo, mas falando, porque foi escrito por Lucas, né? Lá em Atos, no capítulo 20, Paulo diz assim: cuidai do rebanho de Deus, o qual ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo diz: esse rebanho é de Deus e Deus comprou esse rebanho com o seu sangue, é o sangue de Deus. Assim como o sacrifício de Cristo tem valor eterno, é por isso que ninguém que pudesse obedecer depois da queda, até porque era impossível, sendo todo homem pecador e caído em transgressão, era impossível ao homem fazê-lo. Por isso era necessário alguém que nasceu sem pecado, para poder não pecar, porque eu não sou pecador porque eu cometo pecado, eu sou pecador porque eu nasci em pecado, é da minha natureza o pecado. Então é impossível para mim poder redimir a mim mesmo, porque sou pecador. É por isso que Cristo foi feito pelo Espírito Santo, forjado no útero de Maria, protegendo da natureza caída. Foi assim, e foi por isso, para que ele pudesse pagar a dívida impagável, impossível de ser paga. Essa verdade aqui, irmãos, né, nos leva ainda a perceber que isso é a bondade de Deus. Você vai perceber que, lembra da parábola do credor incompassível que eu citei anteriormente? Faz com que aquele que devia e foi perdoado, ele se torna livre de dívida. Ele era débito free, o que todo mundo corre nessa vida para ser. Eu não quero ter dívida. E num momento nós nos tornamos livres
de dívida. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais nada que possa ser imputado contra nós, porque Cristo levou sobre si o nosso pecado. Mas o que é interessante, irmãos, o ponto não é que Cristo pagou minha dívida. E quando você tem uma vida livre de dívida, a tendência de você ser um homem rico é grande. O Senhor não apenas me fez livre de dívida, Ele me fez rico. Veja, segundo livro que nós lemos, segunda carta aos Coríntios, texto que nós iniciamos lendo, queria que você voltasse comigo a ele, para relembrar essas palavras do apóstolo Paulo acerca do que Cristo fez. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Não apenas a nossa culpa foi imputada, irmãos, a Ele, mas a sua justiça perfeita foi imputada a nós. Então nós somos encontrados nele, não tendo justiça própria derivada da lei, mas aquela que é pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, verso 9, está lá. Cristo nos enriqueceu, Cristo nos fez ricos. É por isso que, olhando para você, olhando para a sua vida, não é? Todos nós em Cristo, irmãos, somos ricos. E alguém diz assim: nós somos ricos da graça de Deus. Não pense que isso é pouca coisa. Isso é tudo o que você poderia desejar nessa vida. Por isso que é tolo o homem que não conhece isso e simplesmente deseja ser rico, porque não sabe o que significa isso. Cristo nos enriqueceu de tal maneira que quando Deus olha para nós, irmãos, Ele não vê apenas o inocente livre de dívida, mas rico, com a justiça perfeita de Cristo. Você não é apenas livre de dívida, você é rico. É rico. E o resultado disso, o Senhor nos trata como se tivéssemos perfeitamente guardado toda a lei. Em termos da parábola do servo do credor incompassível, irmãos, é como se o mestre não apenas tivesse perdoado a grande dívida do servo, mas o adotou como filho e o fez seu herdeiro. É por isso que a Bíblia diz: vede com que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós saímos de inimigos, mortos, endividados eternamente, não apenas perdoados, não apenas salvos, mas agora filhos de Deus. O Evangelho deve mudar o modo de viver do crente. A maneira como eu lido com o próprio dinheiro deve ser mudada. A conclusão de Paulo na segunda carta dele aos Coríntios, irmãos, no capítulo 8, é que aqueles que receberam essa graça deveriam imitar Cristo, sendo compassivos e generosos para com aqueles que têm necessidade. Porque Ele voluntariamente
deu sua vida por nós, nós deveríamos com alegria usar os nossos recursos terrenos para abençoar os nossos irmãos e irmãs que estão em necessidade. Isso muda a nossa visão de mundo. É por isso que aquele servo vai ser repreendido pelo seu mestre, porque ele não foi transformado, ele não viveu como deveria viver, ele deveria agir como Deus agiu com ele. Volte lá comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Nós lemos o verso 9, né? Verso 10 em diante ele diz: e nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto, completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Isso deve afetar a nossa maneira de lidar com os nossos recursos. Esse é o poder do Evangelho. A palavra de Deus que foi escrita, irmãos, muitos anos atrás, 2000 anos atrás o Evangelho, 4000 anos, o Antigo Testamento. Lá você encontra sabedoria para toda a época e para todo o período da sua vida. Não apenas é verdade para aquela época, mas para hoje. A Escritura é um guia seguro para as suas dificuldades financeiras. Nós vimos, decorrer desses estudos, irmãos, como as Escrituras nos ensinam a ter sucesso financeiro, trabalhando duro na nossa escolha vocacional, na nossa escolha de trabalho, evitando armadilhas de dívida, buscando conselhos sábios, evitando esquemas de ficar rico da noite para o dia, ou jogando, administrando seus orçamentos por meio de economia, de ajustes, sabendo como viver naquilo que Deus lhe tem dado. A Bíblia nos ensina princípios que são mais importantes do que qualquer chave de sucesso financeiro. Nenhum coaching que você vai contratar para lidar com essas coisas terá sabedoria de Deus na sua palavra para nos orientar contra essas coisas. E porque na Escritura nós aprendemos, nós somos ensinados a viver por aquilo que importa, a viver, irmãos, pela eternidade, pelas coisas não apenas dessa vida, mas as coisas do futuro. Nós somos lembrados que devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas afeições, acima das coisas terrenas. Não faça do dinheiro o seu consolo, o gasto, a sua paz. Volte-se ao Senhor, Ele é aquele que lhe socorre. Se Deus estiver em primeiro lugar, se a minha afeição primeira for o Senhor, todas essas coisas serão equilibradas. Nós somos encorajados a colocar nossa confiança nele. Nós somos encorajados, irmãos, a confiar nele e na sua palavra quando estivermos em sofrimento financeiro. Nós somos encorajados a não viver para nós mesmos apenas, mas para a glória dele.
Não devemos gastar como os ímpios gastam, gastar os nossos recursos para construir o nosso próprio reino e o nosso próprio império, mas investir no reino celestial, quando ajudamos aqueles que precisam e promovemos o avanço do Evangelho. O que você tem feito do seu recurso? Quantas coisas você tem adquirido para você? E como você tem usado o seu recurso para o reino de Deus? Quantas coisas nós usamos para nós mesmos? Levantando o império que vai ruir, agora ou depois, e não pensamos no reino inabalável de Deus. Nós somos salvos e usar os nossos recursos é uma das claras manifestações do poder do Evangelho em nos fazer trabalhar duro, com inteligência, economizar, suprir as nossas necessidades, investir e pensar no reino de Deus acima de todas as coisas. Não se esqueçam dessas palavras. Nós vamos encerrar aqui. Não se esqueçam dessas palavras. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, vestimenta e bebida, tudo, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos entrar no período de recesso, né? Concluindo a nossa última aula desse assunto. O Vinícius vai falar sobre a igreja. Nós conversamos e ele, aproveitá-lo que ele está aqui, ele vai tratar desse assunto nos 2 últimos domingos do mês. Então, ele vai pregar e vai dar estudo na EBD sobre esse tema, a igreja. O primeiro sermão já foi pregado quando ele pregou lá em Mateus 28, na última sessão, né? Toda a autoridade me foi dada, e depois ele vai pregar em outros textos, e então serão 4 encontros com ele, onde ele vai fechar esse assunto. Ele me pediu 5, falei qual o estudo que ele tinha, disse sobre igreja, então a gente organizou 5 palestras, 3 pregações e 2 aulas de EBD para concluir esse assunto. E quando voltarmos em fevereiro, se Deus permitir, nós então vamos retomar o assunto. Então, nós vamos gastar um tempinho falando sobre culto doméstico, irmãos. Vai ser um assunto que nós vamos trabalhar aqui na EBD por um tempo, a necessidade do culto doméstico. Eu estou adquirindo o material, tá, com o pastor Douglas já, por sinal, Diretório de Culto de Westminster para Culto Doméstico, certo? Esse é um material que foi preparado pelos nossos pais, né, lá na Assembleia de Westminster, e para você entender o cuidado que eles tinham com o culto doméstico, que havia um diretório que era usado nas visitas pastorais para cuidar de cada família nesse assunto, para que se praticasse o culto doméstico em toda a casa. Então nós vamos estudar esse livro, esse material, obviamente as escrituras e aspectos práticos, certo? Nós vamos fazer um teatro aqui, vai ser bonito, por sinal, né? Vai ser filmado, né? Quem puder. Vamos botar uma mesa aqui na frente e nós vamos pegar uma família e vamos mostrar na prática como funciona, como deve ser conduzido um culto doméstico, para que todos possam na prática entender quanto tempo deve gastar, qual o tempo que deve usar, como deve proceder. Então a gente vai tentar estabelecer desde a base, desde da prática, coisa mínima até as mais profundas. A gente vai tratar nesse assunto para que toda a igreja seja convencida. Por que esse assunto é tão importante, irmãos? Porque o testemunho que nós vamos ouvir das pessoas
que voltaram a praticar isso nas suas vidas. É extraordinário. Eu visitei recentemente uma família de um casal extremamente ocupado. E o marido me deu o seguinte testemunho: pastor, eu chego em casa 9h30, 10 horas da noite. Eu quero ver minha esposa, meus filhos, mas o que eu mais tenho vontade, eu ganhei a noite ali, para mim acabou, eu podia ir embora. Ele disse: mas o que eu mais tenho vontade é que quando eu chegar, a gente vai para a mesa e vai abrir as Escrituras e vai adorar o Senhor em família. Não tem nada que se compare a isso. Você quer ter uma família forte, irmão? Uma família forte, poderosa na Escritura. Resgate o culto doméstico na sua casa urgentemente. É isso que nós vamos falar em fevereiro em diante, se o Senhor nos conceder essa oportunidade. Tá certo? Vai ser esse o nosso tema na sequência. Deus abençoe a todos. Hoje à noite, às 17 horas, nós teremos culto ao Senhor e queremos rever os irmãos mais uma vez em Santa Assembleia para adorá-lo. Oremos e vamos nos despedir. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa manhã, que te adoramos, que te servimos, bênção gloriosa, porque não há nada que possamos oferecer ao Senhor. Nós não temos nada para te entregar, senão ações de graças, porque tudo vem de ti, Senhor. Quando não te adoramos, nós não te damos aquilo que é único que eu posso te dar, ações de graça, gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Bendito seja o Senhor. E logo mais à noite, mais uma vez, com o coração grato, estejamos aqui para te render louvores, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.